Preciso de auxílio para aprender a lidar com mais serenidade e ter paz no ambiente de trabalho. Tem sido muito difícil, pois o ambiente é muito competitivo, é motivado pelos interesses pessoais. Quais os recursos que posso buscar através do Evangelho de Jesus para fortalecer e manter controle emocional quando ocorrem situações mais difíceis? Com vocês. A primeira pergunta a ser feita é se você quer continuar nesse trabalho, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de sair, porque a nossa remuneração é uma remuneração boa, porque eu já estou habituado, estou desde jovem num determinado ambiente, não sei se eu me daria bem num outro lugar, teria que começar a carreira de novo. E alguns de nós temos um certo receio de mudar. E aí a gente acaba se submetendo a esse tipo de situação. Essa sua pergunta aí, ela é mais do ambiente da gestão do que do espiritismo. Então eu vou responder para você como respondem os que trabalham na área de gestão. Quando nós estamos em dificuldades no ambiente de trabalho, nós temos as mesmas opções do dinossauro. O dinossauro só tem 3 alternativas diante dos seus problemas. Ou migra, ou evolui, ou morre. Então, ou o dinossauro migra, que seria ele sair desse emprego para outro, pode ser para uma outra seção, até dentro do seu próprio ambiente de trabalho, e para um outro local que seja menos agressivo, mais fácil, ou migra de emprego mesmo, e de um lugar para outro. A outra alternativa para o dinossauro é evoluir. Ele tem que evoluir. Ou seja, ele tem que aprender coisas que ele não faz ainda. E a terceira é, se ele não evoluir e se ele não migrar, ele vai morrer. E é a morte profissional, que é você se acabar, a pessoa vai destruir você, você vai tornar-se um zumbi por conta do ambiente tóxico que você vive. Então, dentro dessas 3 opções, morrer profissionalmente seria a pior de todas elas. A outra alternativa é migrar de emprego. E a terceira é evoluir, que é o que você quer. Pelo que parece, você quer a terceira alternativa, que são as transformações que a gente precisa fazer. E uma das coisas que a gente precisa saber é se a gente suporta a pressão que o nosso ambiente tem. Porque eu não posso ser uma pessoa muito zen para trabalhar na Bolsa de Valores. Não posso chegar lá jogando flores, vestido com uma roupa rastafari, fazer meditação na Bolsa de Valores. Não cabe. Então, o perfil não cabe naquilo que o posto de trabalho exige. Às vezes, a gente consegue até combinar um pouco de espiritualidade no ambiente em que a gente está trabalhando, mas tem vezes que o ritmo é alucinante, é bater meta de venda, aquela loucura, competição, um querendo passar por cima do outro. E você não consegue nem se organizar emocionalmente para isso. Mas nada garante que a gente consiga manter o equilíbrio num ambiente tóxico, de muita disputa, né? Então a gente vai ter que fazer uma medição para ver se a gente suporta esse tipo de desafio profissional. Agora, em termos práticos, se não é uma coisa assim tão acentuada, não é tão violento, se não existe tanta briga, tanta discussão, muita inveja, pessoas que ficam o tempo todo com sarcasmo, rindo, debochando de você, permite que você, de certa maneira, desenvolva a sua atividade, aí você pode, de repente, fazer algumas coisas. Se não for muito difícil, seria orar antes de começar e ressignificar as relações profissionais. Não tomar como pessoal, tomar aquilo como um processo de aprendizado. Aprender a ouvir críticas e melhorar com as críticas que se recebe, ao invés de rebater. Estar atento para o trabalho, anota tudo que tem que fazer para não esquecer. Ambientes muito estressantes, a gente abre tanto parênteses durante o dia que se esquece. Então,
Bota uma nota no celular, não, anota numa folha de papel, compra um caderninho na esquina e anota, tem que mandar e-mail para fulano, falar com fulano. Deu a coisa, você já coloca naquela agenda, e depois você vai ticando o que você já fez, o que você não fez, porque a gente esquece. É tanta gente, um fala daqui, um fala de lá, que você vai e anota. E aí, para você não se perder, porque a mente fica cheia e quando diz, meu Deus, não mandei o e-mail, meu Deus, não mandei o relatório, meu Deus, não abri a planilha. Então, para que isso não aconteça, você já faz de manhã cedo, quando começar, anota tudo que ficou pendente no dia anterior, para você resolver no dia seguinte e aceitar que você tem fragilidades, que você consiga suportar um pouco mais isso. A gente não é super-homem. Tem horas que a gente não consegue, aí você tem que avaliar se tomando essas atitudes de oração, de anotação, de ressignificação do ambiente de trabalho e de não esperar a aprovação constante dos outros, né? Querer que os outros toda hora, muito bem, parabéns, você está ótimo, parabéns, parabéns, para não, aceitar a crítica, aceitar que as pessoas possam não gostar de nós como um processo natural de um mundo de provas e expiações. Aí você avalia se vale a pena ficar ou não nesse ambiente hostil que você possa estar vivendo. Eu lembrei da música, são nas coisas simples que a vida acontece. Para a gente viver num ambiente tão estressante, porque na colocação da pergunta, o problema é a grande competição. Eu estou entendendo que não existe problema de relacionamento, mas claro que a competição, ela traz desgastes entre a pessoa, né? Exato. E aí nós temos que saber se nós temos perfil para determinados trabalhos, apesar de determinados trabalhos pagarem muito bem. Mas se a gente não tiver o mínimo de perfil, nós vamos sofrer toda domingo quando a gente lembra que o outro dia é segunda-feira. Vamos sofrer contando a época para a gente se aposentar. Sofrer sabendo que falta 20 anos, agora falta 19, agora falta 18. Quando chega lá perto, muda a regra. A gente fica um pouco mais. Então, se vale a pena viver sofrendo a vida toda, você vê alguma maneira de melhorar? Porque eu posso te dizer, olha, se existe um conflito entre pessoas, ela disse, ore todo dia. Chegou, senta na sua mesa, faça a oração, para que as pessoas sejam contagiadas pela sua oração e não fiquem tão estressadas diante de você, apesar da competição. Ou o problema é você ter que competir e estar nesse desgaste. Aí vai caber a você saber dizer para você mesma o que você quer para a sua vida. Se você não quiser mais isso, saia aos poucos, não saia de supetão. Vai procurando outro trabalho, faça um curso ou concurso público para algo que você goste, que dê um retorno financeiro, que talvez não seja mesmo, mas que você já se vira com aquilo e vai viver mais feliz. Você vai ter que se conhecer, para lutar pela sua saúde, ter esse interesse em lutar pela sua saúde emocional, refletir, orar e então decidir.